Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de pensamento crítico. Já estou vendo aqui vários comentários dos alunos, né? Desejando boa noite. A interação de vocês está muito boa. Parabéns a todos. Eu sou a professora mediadora Bianca. Estarei aqui com vocês mais uma vez nesse nosso encontro. Espero aí que nós prossigamos cada dia mais aí nessa interação, nessa caminhada em busca pelo conhecimento. Então, vamos a alguns avisos, né? Vamos aí, pessoal, estar se atentando aos prazos das atividades, né? No dia 28, nós já temos que entregar a primeira atividade de estudo. Vejo aí alguns comentários, algumas perguntas de vocês, né? Algumas sinalizações em relação à dificuldade da atividade, né? Por isso, nós já realizamos uma aula na terça-feira, o professor já explicou algumas coisas a mais, né? Já aprofundou no texto, nos comentários, nos conceitos do texto lá e dos pontos exigidos na atividade, né? Mas estamos aí, qualquer dúvida, fale com a gente, né? Fale com o mediador, vocês têm esse campo de acesso e vão mandando aqui as perguntas, né? No chat, que o professor vai respondendo assim que ele puder aqui no decorrer da aula mesmo, né? Já para esclarecer. Outro aviso que nós precisamos reforçar é sobre o desafio nacional. Pessoal, não deixem de participar, eu vou colocar aqui no chat também o link, façam lá a sua inscrição, né? Nós comentamos já hoje nas outras aulas sobre a importância do desafio nacional, sobre o fato de ser nacional. Então, vamos aí aproveitar, né, a atividade para a gente já se inscrever, né, impactar nacionalmente, em termos de raciocínio lógico, de pensamento crítico, sobre o que significa filosofia na era, né, na idade contemporânea que temos vivido, o que significa sociologia, vamos nos atentar para isso, ok? Eu já vou convidar aqui o professor Eduardo. Boa noite, professor Eduardo, tudo bem? Boa noite, Bianca. Boa noite, pessoal, tudo bom? Ótimo, estamos muito bem. E aí, preparado para mais uma aula? Tranquilo. Ótimo. Então, eu já vou te deixar aqui à vontade e qualquer coisa, só dar aquela chamadinha, ok? Legal. Boa aula, professor. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí então para mais uma aula. Espero que vocês tenham aí sobrevivido nessa última semana. O povo meio preocupado aí com essa questão do pensamento crítico. Fiquem tranquilos, tá? Isso daí, assim, um pouco de trabalho dá mesmo, né? Eu brinco que na última aula, acho que teve algum aluno que comentou, às vezes não dá para a gente comentar tudo na hora, né? Mas fez um comentário de quanto mais difícil o texto, melhor, né? E realmente é isso, né? O ato, a reflexão crítica é igual você ir para academia, entendeu? Quanto no começo, levantar peso, dói todos os braços, é cansativo. Poxa, depois com o tempo, fazendo exercício, você vai se acostumando mais e ficando mais fácil, mais tranquilo, né? E a gente espera aí que isso aí aconteça com vocês, é claro. Não espero que isso aconteça até o final da disciplina, porque não é isso, né? A ideia da disciplina, gente, é a gente pontuar algumas questões centrais, né? Principalmente nas nossas aulas práticas, ajudar com tirar dúvidas e tentar iluminar um pouco. E hoje, então, quero falar um pouco sobre algo bastante importante, e vamos ver se a gente já vai aqui para a nossa outra lousa, né? Deixa eu pôr ela aqui. Aí. E hoje nós vamos falar sobre os dualismos. Quero trabalhar com vocês. É um tema que, inclusive, vai ajudar vocês aí na atividade 1, né? E se der tempo, eu acredito que vai dar tempo no finalzinho, eu vou pôr um pouquinho aqui a atividade 1 e vou dar uma lida com vocês no texto da Anzaldúa e ajudar vocês a ler e perceber aí os dualismos e as críticas que há no dualismo, né? Algumas coisas importantes para a gente pontuar no pensamento da Anzaldúa, né? Mas dizer assim que eu estou bastante feliz com vocês, acho que vocês estão interagindo bem, né? E eu acredito que nós vamos ter um bom trabalho. Outra coisa, chamar a atenção de vocês para escrever lá no fórum. Né? Eu entro no fórum lá quase todo dia sim, dia não, eu entro no fórum. Então vão lá, entrem lá, preencham. Até se você tiver uma dúvida, pode colocar lá no fórum ou coloca lá na sala do café, que aí eu dou uma entrada sempre lá no fórum, na sala do café, aí eu faço a resposta para vocês lá. Ah, professor, estou com uma dificuldade, você coloca lá na sala do café, e eu entro aí uma vez a cada 2 dias, geralmente eu entro, aí eu já vou lá e faço a tua resposta e te dou, já te ajudo aí com o que você precisar, tá?
Então, dualismo, né? O que é isso, né? Já teve gente falando aí para mim, o que é dualismo, professor, né? Eu ainda não sei o que é dualismo. Gente, isso é um negócio complicado, né? O que eu falo assim, sério mesmo, sério, é que não dá para sair do curso sem saber o que é dualismo, né? Se você chegou aí no final do curso, você não tiver muita clareza do que é dualismo, você se segura um pouco mais dentro do curso, porque precisa, tá? Nós estamos falando de algo que impactou toda a nossa sociedade, toda a forma de ver o mundo, né? E está em toda parte. A gente tem que aprender a lidar com isso, com o conceito, com a ideia, com as formas, né? Você vê que no livro eu uso muito o termo dualismos no plural, né? Justamente porque a ideia é que não existe um único dualismo, há vários tipos de dualismos, né? Existem algumas formas de você categorizar mais simples, né? Mais simplórias, mas o dualismo é bem mais abrangente do que a gente pensa. Aí, só para você ter uma ideia, assim, mais inicial, superficial, tá aí, ó, o Platão ajudando a gente, né? Dualismo é só você lembrar daquela ideia do mundo, o conceito do mundo das ideias e do mundo sensível. Então, o dualismo platônico, ele está muito nessa proposta aí de que existe uma percepção ideal e uma percepção sensível, né? Uma percepção que é só uma sombra, é só uma realidade mal feita a partir do ideal, que é uma realidade perfeita. Mas isso, claro, nós estamos falando ainda longe, pensando em Platão. E também não é platônico isso de jeito nenhum, né? Eu concordo com Nietzsche até o fim, quando Nietzsche vai falar que os filósofos gregos eram plagiadores, né? Eles, na verdade, eram bons propagandistas. E eu não sei todos, né? Também não vou generalizar como Nietzsche estava fazendo, mas o Nietzsche tem bastante razão ao afirmar que o que os filósofos gregos fizeram, na verdade, foi coletar vários pensamentos do mundo antigo e popularizar esses pensamentos, e ele ficou popularizado como platônico. Né? Mas o dualismo já existe há muito tempo, por exemplo, entre os persas ali, você já tem toda uma cultura centrada no dualismo, muito mais antigo, ou entre os egípcios mesmo, ou mesmo entre os hindus, você vai encontrar percepções dualistas bem antigas. Tá? O que acontece é que Platão vai dar uma sistematizada um pouco na ideia, no conceito de dualismo, e não só sistematizar, como ele vai fazer uma coisa que vai ser bastante relevante, positiva e negativamente. Platão vai vir com o conceito de que esses dualismos são moralizados, né? Como assim moralizados, professor? Ele categoriza, né, como o mundo das ideias igual ao perfeito bem e o mundo sensível igual ao imperfeito e possivelmente com expressões de mal. De certa forma, ou inferioridade. De certa forma, ele vai criar categorias e sistemas classificatórios. Ele está fazendo mais do que perceber o dualismo, mas ele está moralizando a partir de sistemas classificatórios da sua época. Qual o problema disso, professor? O problema disso é que entrou direto na veia das religiões do mundo antigo, ou saiu também da veia das religiões do mundo antigo, bem mesclado isso, e chegou até nós via cristianismo, com toda uma estrutura classificatória, muitas vezes opressora, né, e centrada nas ideias de bem contra o mal, né, e existe toda uma leitura na verdade seria muito mais zoroástrica, né, do que cristã, mas o cristianismo pegou essa ideia zoroástrica aí e levou para frente como a sua principal bandeira, o bem contra o mal, e com isso você tem toda uma configuração de mundo, né? A gente podia até vir pensando em coisas, em ações violentas recentes, né? Várias guerras centralizadas dentro dessas classificações dualistas, que separa certo e errado, bem e mal, entendeu? Perfeito, imperfeito, puro, impuro, como isso aí está forte, enraizado nas religiões, e por meio das religiões também alcança a epistemologia, né? As religiões, elas são fundantes das epistemologias, e assim, então, toda a realidade hoje, ela está imersa nessas formas de dualismo classificatório, e muitas vezes as pessoas nem percebem isso. Elas já estão classificando, excluindo e condenando e nem sabem por quê. Tá? Então a ideia é a gente tentar perceber esses dualismos. Vocês vão ter no livro, eu comento aí com vocês as diferenças, né? Existe um dualismo que eu falo, por exemplo, dois principais, né? Que é um dualismo antagônico,
que é esse do Platão mesmo, que são realidades opostas, que ele acaba enfatizando as diferenças, e o dualismo integrativo, né? O dualismo integrativo, ele tem muito mais a ver com a filosofia oriental, com aquela ideia que a gente conhece de Yin e Yang, que é a noção de que se complementam, né? Eu estudei pela primeira vez o dualismo integrativo com um muçulmano, né? Um muçulmano, inclusive, que estudou em escola árabe, né? E ele me falou da concepção de mundo do Oriente, né? E ele vai trabalhar muito essa ideia de integrativo, que não existe esse conflito. Muito embora, é claro, no Islã também, a teologia deles tenha bastante leitura conflitiva. Tá? Mas a questão é o seguinte, qual o papel dos dualismos e como entender eles, como a gente vai fazer uma avaliação, como eles estão presentes na nossa sociedade, e é isso que a gente precisaria pensar. Né? Para a gente começar a pensar aí, fazer uma provocação, né? Eu trouxe no livro, e aí eu quero brincar um pouco com vocês aqui, né? Com o Dona Flor, seus dois maridos, e o Matrix, né? O Jorge Amado, uma mentalidade fantástica, eu recomendo muito a leitura das obras dele. E é uma pessoa que sabe lidar com os dualismos, criticar os dualismos, né? E aí eu vou falar para vocês que um dos principais, que a pegadinha seria até a seguinte, né? O que tem, qual é a relação entre o Neo do Matrix e a Dona Flor da Dona Flor e seus dois maridos? O que esses dois personagens têm em comum? Então, rapidinho aí, só para ajudar os mais novos, eu falo os mais novos porque quando a gente fala de Matrix, hoje tem um monte de gente que não sabe nem o que é isso. Então, você vê que a gente vai ficando velho, né? Então, o Matrix é uma série, né? São 3 filmes que trabalham uma realidade, como se tivesse uma realidade, a realidade alternativa. E ele está no meio desse dualismo, Neo. E a Dona Flor, do Dona Flor, seus dois maridos, tem um filme recente brasileiro, tem também recentemente aí uma série, e não tão recentemente algum filme e uma outra série mais antiga. E o livro que está ainda divulgado, você consegue ler. Mas também trabalha muito a questão dos dualismos em vários momentos no livro, e o dualismo principal vivido no livro, Dona Flor e seus dois maridos, é dentro da própria Dona Flor, né, nos seus sentimentos, e ela tem que lidar com seu amor ou pelo libertino, ou pelo certinho, que é o segundo marido dela, e ela está sempre entre o libertino e o certinho, e aí você tem também todo o dualismo sendo ponderado. E a pergunta seria, né, o que eles têm em comum e o que isso vai nos ajudar a pensar filosofia, né? Primeira coisa, tem que entender filosofia e sociologia, a ideia é essa. Primeira coisa, tem que entender que isso aí, nós estamos falando de um filme que rodou o mundo, nós estamos falando de uma novela, uma série, nós estamos falando de livros, nós estamos falando de elementos que estão profundamente enraizados na cultura, formando e formatando, recebendo conteúdo e doando conteúdo para a episteme. Tá? Então, aí é justamente esse papel do dualismo nessa cultura que nós temos que aprender a interpretar e criticar. Não receber simplesmente passivamente como verdade, tá? Então, qual que é a ideia? A Dona Flor, ela traz um princípio aí, e também o Matrix, que aqui no Brasil tem uma teóloga que trabalha um livro de teologia indígena guarani. E ela tem uma frase no livro, bastante legal, ela fala que quando chegaram os europeus, eles trouxeram uma teologia da alma cindida. Ela quer trabalhar a alma cortada, né? A alma dividida. Aí, por que isso? Porque ela está falando que antes dos invasores chegarem aqui com essa teologia da alma dividida, os índios, aqui no caso os guaranis, tinham uma compreensão única. Eles não tinham ideia de que a alma estava separada da divindade, que havia luta de bem e mal. Isso veio todinho com a colonização para a cultura deles. Na cultura deles existia só o bem. O mal era as adversidades que a pessoa enfrentava para se consagrar como guerreiro nas tribos e ao final da sua vida encontrar novamente, felizmente, com a sua divindade, independente da sua vida. Tá? Então, quando chegam os europeus, eles chegam com a ideia de que a alma da pessoa está contaminada com o pecado. Está dividida, então não é mais a alma divina. Então agora ele tem o pecado e ele tem que ir atrás da luz. Então essa ideia da alma cindida traz para dentro da nossa sociedade toda uma ideia de dualismo dentro da própria concepção que a pessoa tem de si mesma.
E a Dona Flor, por exemplo, ela vai viver isso. Que a Dona Flor, ela é toda regradinha no começo, católica, fiel ali, e de repente ela se apaixona pelo Vadinho lá, que era um sem vergonha, mas ela gostava do homem sem vergonha, né? E o que acontece? O Vadinho morre, ela fala, vou acertar minha vida. Casa com o Teodoro, e o Teodoro todo certinho, arrumadinho, mas só que ela não se sente completa. Aí à noite ela lembra do Vadinho. Então ela começa a se sentir mal. Como pode? O Teodoro dá tudo para mim, é o marido perfeito, mas eu não paro de pensar no Vadinho. Então, o que esse dualismo que as pessoas inventam, esse dualismo que é trazido para dentro da nossa episteme, para dentro da nossa subjetividade, ele vem de fora. Aí é a questão. Você pega que as tribos indígenas aqui não tinham essa estrutura dualista da própria pessoa, dos conflitos internos que toda essa leitura epistêmica da realidade cindida, vinda dos conflitos europeus, acaba nos atingindo aqui. Então ela está tentando mostrar, e ela vai fazer isso muito bem no livro, ela vai dar uma terceira opção. É muito legal. Então ela passa o livro inteiro ali entre um e outro. Chega no fim, ela fala, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com os dois. Pronto. Ah, como com os dois? Um já tinha morrido, mas ela estava recebendo o espírito dele, estava vindo falar com ela. E ela termina o livro de mão dada com o Teodoro e no outro braço com o espírito do Vadinho. Ela fez as pazes consigo mesma. O nosso autor, ele vai falar o seguinte, ele tem uma frase muito boa no livro, que ele fala assim, ó, agora Dona Flor está completa, é inteira novamente, como se restituísse aquela ideia e rompesse aquela ideia das realidades cindidas. Então o dualismo, ele vai trazer muito dessas realidades cindidas, dessas separações, dessas classificações que a gente tem em tudo, certo, errado, bom, mal, perfeito, imperfeito, puro, impuro. Você vê, recentemente eu vi um artigo sobre Jesus, achei o máximo, né? Que o autor está trabalhando que Jesus é puro e impuro ao mesmo tempo. Como assim? Ele é o filho de Deus, mas ele está do lado das prostitutas todo dia, com as prostitutas, com o povo da rua. Então você tem puro e impuro ali. Ele é o Salvador, mas está morrendo na cruz. E o autor vai trabalhando toda hora esse puro e impuro sem separar. Porque a hora que eu separo e tiro a impureza, eu mato os impuros. Esse é o grande problema do dualismo. A hora que o dualismo olha ali, vamos pegar aqui a religião, olha para Jesus, para o Cristo, e fala assim, ele é o puro e todos os outros são impuros, aí ele cria um sistema classificatório, segregador, cruel e violento. Isso, a propósito, foi o que legitimou a invasão e dominação das Américas. Pensa na grandeza desse negócio. Não só das Américas, tá? Nós pensamos os projetos colonizatórios que atingiram a África, a Índia, a Ásia, todos eles com o mesmo ideal. Nós temos que levar o evangelho, a cristianização. Gente, quando chegaram lá, qual que era a ideia que eles tinham? Era a ideia do mundo cindido, de que eles representavam a perfeição e os outros eram a imperfeição. Eles eram o bem e os outros eram o mal. Isso criou todo aquele monte de violência que vocês já estudaram em história, e o problema é que isso ainda continua. São lógicas presentes na episteme que ainda fazem com que as pessoas, por exemplo, eu trabalhei com pastor evangélico, atuo ainda nas igrejas, e é muito comum você chegar na igreja e dizer, eu sou crente, só converso com crente. Eu não converso com crente porque eu não gosto de crente. Gente, é dualismo do mesmo jeito. O problema é que a pessoa classifica, julga e condena. Entendeu? Essa é a crise do sistema classificatório, dualista. E principalmente esse dualismo de opostos. Porque ele está vendo no outro só o contrário. Na mentalidade, então, do Oriente, e deixa eu achar o meu relógio aqui que eu perdi ele, para não ficar muito fora de hora aqui de vocês. Achei. Na mentalidade do Oriente, você tem o dualismo integrativo. As realidades se completam. Então, a noite, as trevas, não é contrária à luz. As trevas, elas complementam. É quando as luzes acabam, iniciam as trevas. Quando as trevas acabam, inicia a luz. Mas não que luz e trevas estão no embate terrível. Ok? Mas é uma outra forma de ver. E é justamente isso que a Dona Flor viu.
Ou que o Neil vai ver também, que existe, o Neil está numa realidade entre humanos e máquinas, degladiando, e ele vai falar, gente, tem um meio termo aqui, ó, a gente consegue pensar de uma forma diferente. Eu não preciso ter esse pensamento cartesiano, dualista final, que tem uma única solução. Existe uma outra solução possível. Quem vai estudar Aristóteles vai pegar um dos elementos do pensamento de Aristóteles, é o terceiro excluído, que a gente chama, terceiro excluído. Você pode pesquisar, eu falo no livro, mas você pode pesquisar artigos sobre o assunto. Ele vai ajudar a lidar com o dualismo. O terceiro excluído é justamente o erro principal da lógica aristotélica. A lógica aristotélica, ela vai dar ou é um ou é outro. Ela nunca tem uma terceira opção, ou é certo ou é errado, ou é bom ou é mal. Eu fico pensando na ironia do destino, que Aristóteles foi tentar ir contra o dualismo platônico e acabou desenvolvendo uma teoria bem dualista. Né? Então eu não sei se ele queria tanto ir contra o dualismo do mestre. Todavia, você tem que entender que o terceiro excluído é justamente isso. Ele trabalha a ideia que só existe certo e errado. Vamos lá, agora eu vou ajudar vocês a pensar. Só existe certo e errado, professor? Não é assim? Como é que é isso? Existe meio certo e meio errado? Eu vou te dar mais uma ainda. Existe certo e errado ao mesmo tempo. Ok? Como assim certo e errado ao mesmo tempo? É só você olhar para o ser humano. O ser humano é esse ser complexo, múltiplo, que é certo e errado ao mesmo tempo. Eu dou aula, né? Eu dou aula de religião há muito tempo e eu vou ensinar isso na igreja. Ensino mesmo. Falo, gente, é só vocês verem Davi. Ah, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Beleza, mas também era um estuprador. Como assim, professor? Então, você está entendendo? É isso que eu quero que você entenda. As pessoas são ao mesmo tempo boas e más, não tem essa segregação. Não existe você falar para o seu filho, filho, ó, quando você crescer, eu quero que você só tenha pessoas boas como amigo. Não existe isso. As pessoas são boas e más ao mesmo tempo. Eu e você somos assim. Bom e mal são realidades, situações da nossa vida que estão sempre presentes. Ok? Então, é essa dimensão múltipla que contesta a teoria dualista de Platão. Tá? Porque existe muito mais realidade entre o plano material e o imaterial. Existe muita coisa aqui no meio. E é isso que o Neil e a Dona Flor lá estão encontrando. Eles estão encontrando uma possibilidade de resposta diferente, que não está nem de um lado nem de outro. Então, é esse talvez o grande desafio da crítica ao dualismo, que está em vários discursos. Muitos dos discursos de ódio que existem na atualidade são baseados em absolutos fundados em pensamento dualista. Como assim, professor? O pensamento dualista ele classifica, é bom ou é mal. A esquerda é mal, direita é bom. Pronto, acabou. Ah, eu sou da esquerda, não interessa, é mal, vai para o inferno, pode ser condenado. Eu sou direita, abençoa. Ou o contrário, né? Direita do diabo, esquerda. Gente, quem dera fosse tão fácil assim a gente decidir. Eu vi falando para os meus filhos são adultos, né? E eu falo para os filhos, quem dera a realidade fosse fácil de se definir, assim, falar, ó, os bons a gente põe aqui, os maus a gente põe ali e resolve o mundo. Mas não é assim. É legal que entre o nosso público, o público pentecostal, eu sou pentecostal, né? Entre o público pentecostal tem uma teologia que fala assim, e o dia que soltarem Satanás, ou o dia que prendeu Satanás vai ser uma bênção. Eu falo assim, gente, a culpa é toda do diabo, né? O dia que, entendeu? Resolve fácil, ó. Soltou o diabo, vem o mal, prendeu o diabo, vem o bem. Não é assim. Quem dera fosse assim. Tem uma piadinha de um pastor que fala assim, rapaz, o diabo tá com medo da gente. Ultimamente, do jeito que o mundo anda, ele é peixe pequeno, tá? Então, assim, quais que são os problemas que nós temos que aprender, ó? Será que nós percebemos essa realidade cindida nas nossas relações? Será que quando nós conversamos, quando nós escrevemos, quando nós lemos, nós percebemos essa cisão dualista? Gente, isso eu quero que vocês façam. Quando você lê o texto, tenta perceber, lembra que eu falei? A epistemologia é essa base que está influenciando toda a linguagem, pensamento e vida. E a epistemologia, ela está contaminada pelo pensamento dualista ou de opostos. O pensamento dualista que veio com a invasão europeia. Então, o que vai acontecer? Vários escritores da ciência, seja humanas ou exatas, estão mergulhados epistemologicamente nessa base. Então, ainda que a pessoa não queira, ela está refletindo isso porque ela nasceu nisso. Veja, Newton. Né? A pessoa fala, Newton. Mas Newton era outro religioso. Assim como vários outros. O Kepler vai descobrir lá o movimento das estrelas, mas ele estava procurando música nas estrelas, o som dos anjos. Né? Então, você entende?
as ciências, elas estão todas contaminadas. A questão é, quando eu vou fazer uma leitura, eu tenho que ter essa percepção crítica de que a realidade, ela já não é pura, não existe essa ideia. Isso é um ideal romântico de que existe uma ideia pura, fluindo por aí, um pensamento verdadeiro, simples, reto, singular. Rapaz, acho que nem na matemática, acho que até na matemática daria para a gente contestar alguns conceitos, sabe? Que aí o pessoal fala, não, a matemática, ela é perfeita, é pura, é límpida, 2 mais 2 são sempre 4. Eu acho que já tem gente que contesta isso, tá? Mas, olha, será que existe outra realidade possível? E é essa que é a pergunta que a gente tem que fazer sempre. Quando eu vejo uma disputa dualista, primeira coisa que eu tenho que perguntar, será que realmente só tem 2 lados da moeda? Será que não tem mais? Será que não tem uma outra opção possível que possa ser trabalhada? A questão é, quando a gente acha que só tem 2 lados da moeda, é porque a nossa capacidade de reflexão já foi subalternizada, já foi dominada por esse ideal absolutista dualista, que faz você pensar só em 2, não consegue pensar em 3, não consegue pensar em 4, em 5 e múltiplos. Ok? Seguindo aqui, ó, ainda marquei mais algumas questões para você. Será que existe outra realidade? Nós temos sempre que fugir do ou isso ou aquilo. Esse ou isso ou aquilo, ele é crítico. Será que o pensamento ele tem que estar sempre ou isso ou aquilo? Será que ele não tem um outro campo para se trabalhar? Existem outras formas de pensar? Então hoje, por exemplo, no livro aí, eu vou falar de coisa chamada pensamento complexo. E até, claro que aqui não vai dar para a gente aprofundar muito, mas até recomendo que você vá atrás pensar, trabalhar. O pensamento complexo, eu gosto de trabalhar ele com um autor que é um autor que não tem nada de novo nele, tá? Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui. Eu tinha separado ele para entrar. Aí, entrou. O Euclides. O Euclides, ele é do século 3 antes de Cristo. Marca aí bem, ó. Antes de Cristo. É quase contemporâneo do Platão. E ele vai escrever o seguinte, uma coisa bem simples. Por um ponto passam infinitas retas. E por uma reta há tantos pontos quanto for possível. Ok? O que isso significa, professor? Simples, gente. Isso significa o seguinte, ó. Deixa eu tirar o Euclides aqui, que ele está cortando a minha cabeça, né? Ó, o que isso significa? Opa, deixa eu voltar aqui para lá. Aí. Significa que em Euclides já tinha a concepção de várias perspectivas passando pelo mesmo lugar. O que acontece é que o povo do pensamento complexo, hoje, muitos deles começaram a ler a geometria euclidiana e falar, cara, pera lá, o Euclides está mostrando uma coisa que a gente não tinha visto. O pessoal da análise de sistemas, baseado ali na leitura do Euclides, pera lá, existem outras perspectivas possíveis. E com Euclides, não é outras, é muitas. Por um ponto, por uma... Pensa o ponto como uma perspectiva a ser pensada. Por um ponto, há infinitas perspectivas serem tomadas sobre ele. Então, gente, não dá para chegar aqui e falar ou é isso ou é aquilo. Tá? Agora, é claro, a gente precisa conhecer isso, professor? Precisa. Precisa, porque senão você não vai saber nem criticar se você não conhecer o dualismo. Nós temos que conhecer. Isso aí não tem como fugir. E você tem que conhecer e conhecer melhor. Nós aqui que somos da área do ensino, temos que conhecer com profundidade. Por quê? Porque ele está enraizado na epistemologia. Nos discursos, na fala, na forma de pensar, na forma de falar, na forma de se relacionar. E isso é que está dificultando muitas vezes os discursos hoje. Veja, a ausência de uma reflexão crítica sobre esses dualismos tem feito com que as pessoas se matem aí, se degladiem. Ou é política, ou é religião. Gente, existe muito mais perspectivas a serem pensadas do que ficarmos presos nos paradigmas superficiais. Tem milhares de opções e ficamos entre um e outro, né? Ó, mas o problema todo, eu ainda acho que o problema é maior, porque, como descrever isso? O pensamento complexo é uma coisa que nós somos capazes de desenvolver. Nós somos capazes de, ao mesmo tempo, observar várias realidades, tá? Nenhum instrumento de mídia até hoje foi capaz, por melhor que seja, de reproduzir o que nós vemos ao mesmo tempo. Nós temos uma capacidade fantástica de processamento de dados. Mas o fato da gente ter essa capacidade, ainda que quando eu marquei, até me perdi agora. Como isso é descrito, isso mesmo. O fato da gente ter essa capacidade tem um limitador.
Qual o limitador? A escrita. A gente tem a capacidade de processar, mas a gente ainda não conseguiu escrever de uma forma que tudo isso seja concisa numa coisa só. E aí o que acontece? Na hora de escrever uma teoria, a gente é obrigado a usar o método cartesiano. Mesmo o pessoal, mesmo as pessoas que estão trabalhando hoje, o pensamento complexo, eles são obrigados a escrever suas teorias sobre o pensamento complexo limitada a padrões do pensamento cartesiano. Por quê, professor? Porque essa é a forma lógica de processamento principal do ser humano. Então, quando eu escrevo um artigo, se eu escrever um artigo que vai ter múltiplas conclusões, como é que as pessoas vão saber o que eu estou querendo dizer? Aí você tem que escolher entre objetividade científica ou múltiplas opções. Na prática, hoje, a academia ainda está com objetividade científica. E as múltiplas opções, elas estão com aberturas que tenta fazer dentro da conclusão, para variantes dentro da conclusão. Mas ainda assim, é limitado pela escrita. Tá? Então, por isso a gente tem que aprender dualismo, por isso a gente tem que aprender silogismo, por isso a gente tem que partir dessa base, porque essa base vai estar presente na escrita e na leitura. Ok? Opa, tem um visita aqui conosco. E aí, Bianca, como é que estão aí as perguntas do povo? Bem. E eu acho que a minha tela travou tudo aqui, não estou enxergando nada, tá? Mas você consegue se ver falar na tela? Eu tô me vendo, pelo menos isso sim. Assim? Ah, então ótimo. Temos aí uma outra pergunta, né? Especialmente sobre o dualismo também, né? Tá bom. A Laila colocou, podemos dizer que temos uma natureza dualista? Acho que o senhor até já deu uma destrinchada, né, sobre isso. A questão da natureza dualista, Laila, é o seguinte, é a forma como você vê. Se você veio, lembra que eu falei aqui, bem no comecinho, aqui a comunidade indígena aqui olhava para si mesmo e não via a percepção dualista. A realidade dualista é realidade ou é percepção da realidade? É aí que está a questão. Se você entender que é percepção da realidade, então, pera lá, nós recebemos uma percepção. Agora, dizer como é que é o ser humano, eu acho que o ser humano é muito mais do que dualista, né? Essa é a minha opinião, tá? Então eu coloco uma opinião. Porque eu não vou falar, que não é artigo científico, tá? E aí há várias leituras, né? Agora, se você for para religião, aí a religião vai falar que é dualista, tem alma e corpo, né? Tal. Mas isso daí, lembra, é uma percepção. Se você avaliar o mundo a partir dessa percepção, sua avaliação vai ficar limitada e subjugada a ela. Ó, professor, tem um comentário do Jonas que ele coloca, né? Pessoalmente, concordo com o dualismo antagônico do cristianismo. Mas o dualismo integralista me ajuda a ser mais tolerante com o diferente, né? Apesar da discussão ser sobre o dualismo, sobre aí o dualismo integralista, o senhor tem algo a acrescentar? Não, legal. A ideia dele é isso mesmo. Outra coisa, quem disse que eu tenho que ser um ou outro? Senão nós vamos ser a dualista do mesmo jeito. Se eu falar que você tem que ser integralista, não pode ser antagônico, eu estou sendo dualista do mesmo jeito, tá? Então você vê que por mais que a gente tente escapar, você cai na armadilha de novo, tá? Não é isso. Quem diz que não pode ser um e outro? Pode ser um e outro. Tem situações que o antagônico talvez seja necessário. Vamos pensar em justiça, vamos pensar em formação de leis. Aí tem horas que o antagônico é necessário, tá? Mas você vai comer, você não vai pegar lá e pegar coisa suja e misturar no teu arroz, né? O arroz tem que estar limpinho, separadinho da sujeira. Então, em algum momento, você vai ter que ter a leitura antagônica, tá? Você vai ter que fazer um tipo de classificação. A gente não pode viver totalmente sem classificação. Não dá para você exercer um pensamento totalmente sem classificação, tá? Agora, por outro lado, também a gente não pode classificar tudo e criar estruturas excludentes e violentas para tudo, né? A ideia é a gente conseguir, e aí talvez foi a jogada da Dona Flor, ter esse jogo de cintura, sabe? Aí eu acordo domingo de manhã, ela vai para a missa tal, e sai da missa e agarra lá, um para um lado, outro para o outro, e vai para casa, né? Você pensa que isso é o filme Dona Flor? Eu li recentemente um artigo de um pastor falando que na comunidade dele, ele tem uma membro da comunidade, que ela vai para a igreja domingo à noite, e ele descobriu que durante a semana ela vai na Umbanda. Ela fala, pô, mas é bem diferente, né? Mas é dela, entendeu? E ela se sente bem com isso. Então, ela criou uma forma de equilíbrio aí entre a fé e a compreensão dela de religiões antagônicas, tá? Então, essa percepção é possível, tá? A questão é aprender a lidar com elas. Ótimo. Tem mais alguma? E aí tem sim. Temos algumas perguntas que estão, assim, bem direcionadas sobre
conteúdo da atividade. Isso, eu vou abrir o texto da Ansaldo aqui, a gente já fala com eles também, mas pode fazer a pergunta. Ah, sim. Mas aí eu posso colocar essa referente à atividade? Pode sim. Ok. Então, que aí, quando eu abrir o texto aqui para falar com eles, aí eu já explico. Já consegue explicar, né? Sim. Até tem um comentário aqui da Mônica, que ela falou que está tão focada na atividade que nem a família, marido e filhos estão vendo ela esses dias. Tá ali na dedicação. Tá certo. E aí o Lúcio colocou, né? Professor, boa noite. Rigidez significa morte. Apenas mantendo-se flexível é que ela consegue estender a psique horizontal e verticalmente. Posso considerar esse fragmento como uma premissa maior? Esse PM, né? Provavelmente seria de premissa maior. Isso. A premissa maior é bem isso aí, ó. Rigidez significa morte. Você vê que todo o texto dela gira em torno disso. Você entendeu? Como é que eu entendo uma premissa maior? A premissa maior, ela tá ali. As outras vão tudo se referenciar a ela. Ou eles. Aí tem alguns detalhes no texto da Ansaldo, tá? O texto da Ansaldo, ele não é dualista no sentido aristotélico. Não é um texto que você vai ler e ele vai vir com duas opções e vai dar uma única resposta. Não. A Ansaldo, ela abre ali, primeiro ela vem com a sua tese, ó, a rigidez significa morte, tá? E depois ela contesta. Tanto é que a premissa menor não é apoiando, mas contestando a ideia da rigidez e abrindo a possibilidade da flexibilidade. Então ela está pensando já de uma forma diferente. Ó, rigidez significa morte, legal. A opção que nós temos é outra coisa. Aí as outras premissas menores, ela vem abrindo a ideia e confrontando a rigidez, tá? Mas que é a premissa maior e as outras vão todas fluir a partir dela. Então isso é uma forma de você ver. Entenda, essa questão de premissa maior, menor, não é uma chatice. É chato, tá? Mas a ideia dele é você ler, aprender a ler. É isso que eu quero que vocês entendam. Aprender a ler criticamente. Entender que os textos são construídos como argumentos lógicos. E o argumento lógico dela tem essa premissa maior. E as outras premissas giram ao entorno dela. Ok? A premissa maior, então, para ficar simples, ela é sempre a primeira frase do verso. Eu acho que em textos, dificilmente você vai encontrar uma situação em que não é a primeira frase do parágrafo. Tá? Geralmente a primeira frase do parágrafo e depois ele desenvolve. Por quê? Porque é a forma melhor de perceber. Lembra, eu escrevo pensando no meu leitor. Há uma dialogia. Então, quando eu escrevo, eu já escrevo para que ele compreenda. Partindo dessa premissa, quando eu leio o texto, eu leio que aquela frase primeira ali é a tese principal e as outras vão ser desenvolvidas depois. Vão ser premissas menores de desenvolvimento delas. Ok? Tem mais alguma, ou Bianca? E aí temos mais duas. Umas duas ou três ainda. E aí o Lúcio continua, né? Psique seria alma, mente? É uma forma, sim, para ela ali é a ideia ampla, né? A ideia ampla é não só alma, mente no sentido dualista, tá? Mente, corpo e tal. A psique, ela envolve ali, se você olhar o texto da Ansaldo, ela está pensando em toda a tua capacidade de se adaptar e de se relacionar com a realidade. É muito mais do que alma, entendeu? Ótimo. E aí o Lúcio, ele continua, né? Ele pergunta se La Mestiza seria dualista. Não. O senhor pode discutir um pouquinho? Ela é filosofia floriana. Ela está falando o seguinte, não é nem isso, existe uma terceira via. Olha eu dando a dica toda para vocês. Qual é que é a terceira via que ela fala no texto? É a mestiça. Ok? A mestiça é a terceira via. Então, ela está pegando pensamento externo e está questionando esse pensamento externo, que são os dualismos fronteiriços, né? Classificatórios, existe o poderoso e o fraco, e ela está falando que existe uma terceira via, e que, na verdade, quem tem o poder é a pessoa da terceira via. E ela vai falar que a terceira via que é o poder, por quê? Porque ela consegue lidar com os dois, adaptar-se aos dois, pensar os dois e refletir os dois, enquanto os dois vivem brigando. Ótimo, professor. E aí, só colocar aqui a da Leonilda, que ela, quando a gente discutiu, né, sobre a premissa maior, e aí ela colocou aqui, a rigidez e a morte, não seria a conclusão? Ótima, isso aí mesmo, olha. Como é que, olha, se você for estudar, então, as premissas, você vai ver que, geralmente, a conclusão, ela está repetindo a ideia lá de cima. Por quê? A premissa maior, vai ter a premissa maior no texto, as premissas menores que vão estar
Aí nós estamos pensando, eu estou pensando bem abrangente, eu não estou preso na lógica aristotélica, tá? Estou pensando a ordem lógica do texto. Então você tem a premissa maior, o desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento, ele pode contestar ou afirmar a premissa maior. Ok? Quando você chega no final, se o desenvolvimento apoiou a premissa maior, a conclusão vai ser a premissa maior. Ok? Isso aí é lógica aristotélica. Se o desenvolvimento contestou a premissa maior, ele vai contestar a premissa maior na conclusão. Tá? Ele sempre vai dar aquele que tem mais termos, que vai ser o que vai concluir o texto. Então, por isso, conclusão e introdução, num texto, geralmente são muito parecidos. A diferença é a forma como ele é colocado. Aqui, ele vem com uma frase categórica, ele desenvolve o texto, e na conclusão, ele pode sim ser uma frase categórica, mas ele também pode ser o quê? Ele também pode ser uma conclusão a partir da discussão que tem aí no texto. Ok? O que eu espero é que vocês, com isso, não aprendam só a ler, né? Mas a ideia é a gente aprender a escrever. Mas escrever de uma forma crítica, percebendo que todo texto é formado por premissas. Tá? Então, não é só texto. Ok? Tem mais? Professor, ó, o Jonas aqui falou da pergunta dele, só que eu não estou localizando. Jonas, você pode só sinalizar novamente, por gentileza? E aí a Leonilda, ela só colocou aqui. Então, premissa maior e conclusão seria o mesmo neste caso? Isso, não só neste caso, né? A ideia é o seguinte, aquilo que eu estou falando, ó. Premissa maior, então vamos lá, eu estou dizendo assim, chocolate é gostoso. Aí eu vou nas premissas menores, o doce de leite não é tão gostoso, um doce de ameixa é meio azedinho, doce de limão também não é muito bom, enfim, chocolate é mais gostoso. Pronto, você viu? Ó, premissa maior e conclusão, ela vai concordar com a premissa maior por causa da discussão, ok? Então, isso é a dica que eu falei para vocês na última aula, quando você vai ler o texto, cada parágrafo, se você ler a primeira e a última frase, você tem a ideia toda do parágrafo. Você nem sempre precisa pegar toda a discussão que é feita no parágrafo. Ok? Então, se você já tem um conhecimento geral da discussão metodológica, você lê a tópico frasal e o tópico conclusivo. Com isso, você já tem a ideia toda do texto. Ok? Essa é a dica aí para vocês levar para frente. Essa não está na aula, não. Ótimo, professor. E aí o Francisco, ele pede, né, para explicar sobre a questão do parágrafo conclusivo, mas o Jonas colocou aqui a pergunta, né? A premissa maior, nas premissas maiores, né? Sempre tem os termos maiores na sua oração? Então, a questão, aquilo que eu falei assim, ó, nem sempre tem o termo maior. Tá? O que acontece? O termo maior, aí depende da forma de pensamento. Se é um pensamento dedutivo, do maior para o menor, aí a premissa maior vai ter termos maiores no começo. Se é um pensamento indutivo, do menor para o maior, aí o termo maior vai estar na premissa menor. Tá? Mas isso daí é aquilo que eu falei assim, acho que foi o Henrique que comentou alguma coisa no site, eu até respondi lá, sobre premissas, né, sobre silogismo. Alguma coisa do silogismo nós usamos. Alguma coisa do silogismo nós não vamos usar muito, não. Essa questão da ordem dos termos, ela ajuda? Ela ajuda. Principalmente, só que ela é muito mais técnica, tá? É mais para você identificar, aqui é o termo, aqui é o termo. Quando a gente aprende a lidar com esses termos, fica mais fácil. Tá? Mas isso aí leva bastante prática nos termos. Quem quer aprofundar nisso, eu recomendo, vai ler o órgão e aprofunda, que isso aí ajuda muito. Tá? Agora, sim, dá para mim conseguir fazer sem ter muita crise com essa questão dos termos? Dá também. Tá? A ideia que eu quero, assim, que eu acho que é o importante da discussão que nós temos feito esses dias aí, ó, ajudando vocês a pensar sobre premissa, é para leitura. Ok? Para que a leitura seja crítica. Não só a leitura, mas a escrita. Olha, eu já tenho feito isso há muito tempo. O que eu percebo é que quando os alunos, quando as pessoas tomam consciência de que os textos são escritos em premissas, é muito mais fácil da pessoa desenvolver um pensamento crítico. Porque ela foge da ideia de que o texto é inocente. Infelizmente, na nossa cultura, nós ainda temos no Brasil uma inferioridade epistemológica tão grande
que quando o brasileiro lê um livro, ele já se rebaixa ao livro, porque ele acha que o livro é superior a ele. Então a gente precisa romper com essa epistemologia de dominação e entender que o livro não é diferente da gente. Ok? Seja quem for. E isso a gente vai começar a dar conta a partir do momento que a gente começar a ter uma leitura que entende que qualquer frase que o camarada está escrevendo, que qualquer parágrafo que está escrevendo, ele tem uma premissa que ele está querendo enfiar a goela abaixo. E que eu preciso separar essa premissa, questionar essa premissa, pensar essa premissa, não só ler. Ok? Então é esse que é o grande desafio dessa disciplina. Então se você sair da disciplina e falar assim, professor, terminei a disciplina, não entendi nada de silogismo, mas quando eu leio o texto, eu consigo ver que a premissa principal e criticar ela, você está de parabéns, eu já estou feliz, posso dormir. Ótimo, professor. E aí tem aqui o comentário do Francisco, né? Mas o senhor pode prosseguir com a aula e a gente vai retomando. Bianca, okay? até só me lembra, quantos minutos eu tenho ainda aqui? É 14 até 10 e 20? Olha, nos minutos aqui registrados, faltam 4 minutos. Meu Deus, só vou fazer a conclusão. Mas foi permitido que a gente se delongue um pouquinho a mais. Um pouquinho mais, tá bom. Acho que todo mundo aí agradece. Vocês aguentem um pouquinho aí, gente, porque nós precisamos. Obrigado, Bianca. Deixa eu voltar aqui, então. Então, vamos lá. Vocês viram que a gente começa a discutir e vai embora, né? Então, aí você tem aqui a ideia do mito da caverna. O que eu quero mostrar para vocês é que o mito da caverna, ele é dualista. Só que o dualismo, que vocês já conhecem, uma das ideias, ele carrega consigo um monte de problemas, tá? E aí a gente precisa de algumas teorias. Eu passei lá no livro algumas técnicas para vocês conseguirem pensar e criticar o dualismo. Uma delas aqui é a linha divisória. Quando você olha esse texto, ele vai fazer várias linhas divisórias, o mito da caverna. Ele vai separar, por exemplo, os que estão na caverna dos que estão fora da caverna. E ele vai trazer uma ideia de que os que estão dentro da caverna são inferiores aos que estão fora da caverna. Entende? Essa lógica dualista classificatória, ela é violenta, opressora e cruel. Ok? Mesmo que seja uma realidade, professor, mesmo que seja uma realidade. A gente pode falar que eles são diferentes, mas não pode falar que um é melhor que o outro. Porque a ideia de melhor é um conceito baseado em subjetividade monstruosa. Não tem muito como a gente ponderar o que é melhor e o que é pior. Eles são referências, muitas vezes, padronizadas moralmente. Então, quando eu vejo um dualismo, eu tenho que, primeiramente, pensar onde está a linha divisória. Que tipo de... Por que essa linha divisória está sendo colocada? Pensando em Platão, aí toda a leitura dele, de que os filósofos é que tinham que ser os verdadeiros políticos, aí eu já começo a entender que essa historinha dele era mais uma propaganda política. Tá, mas isso aí é outra história, tá? Mas entenda que essa linha divisória tem motivos. Por que a linha divisória é colocada? Quando a gente pensa ali o conflito mexicano e norte-americano e aquele muro construído ali no meio, ou agora, recentemente, o conflito israelita-palestino, eu tive lá, eu vi aquele muro lá de mais de 10 metros de altura de muro, com gente armada até os dentes dos dois lados, mais do lado israelita do que do lado palestino, é claro. E aí, quando você está lá dentro daquele muro ali, aí você vê que essa linha divisória, em alguns lugares, ela é um muro gigantesco, ok? E é um muro que classifica, oprime e destrói. A ideia é a gente conseguir pensar, não dá para eliminar a linha divisória, ela existe? Ok. O que eu faço? Eu tenho que aprender a identificar ela. Identificar e questionar e criticar quando for preciso, que é o que a Anzalda está fazendo no texto. A Anzalda está lá dentro dos Estados Unidos e ela está indicando que existe uma linha divisória que quando os americanos olham para ela, não vê um ser humano, vê alguém inferior. E ela, então, vai questionar essa linha divisória. Aí eu ajudando vocês, ó. Ela vai questionar essa linha divisória e vai mostrar que, na verdade, ela, que é a chicana, é que tem uma percepção superior porque consegue ver os dois lados da linha e que essa linha, na verdade, não existe. Ok? Ó, você tem outra forma de questionar, que é a classificação, que é consequente. A partir do momento que é feita uma linha divisória, se classifica bom e mal, certo e ruim, iluminado e não iluminado, se a gente for pensar no mito da caverna, tá? Ok? Então, classificações são estruturas dogmáticas a partir de percepções. E essas estruturas dogmáticas, às vezes, são violentas. Esquerda, direita, entendeu? Crente, não crente, santo, impuro. Tá? Então, a gente tem que começar a parar e ler. Será que é assim tão simples? Será que é tão fácil dizer que existe puro e impuro? Vocês veem que recentemente, nossa áudio está indo embora, recentemente Hollywood
mudou um pouco os discursos dualistas e começou a produzir filmes onde essa linha não é mais tão clara. Então isso é um desafio para a gente começar a ver. Tá? Outra coisa, absolutismo. Então tudo consequência. Criou a linha divisória, classifica e absolutiza. Quem está lá em cima é melhor. Por que é melhor? Porque sim. Ok? Então é essa absolutização que é violenta. A consequência dela é a exclusão e opressão do outro. Você tem, idealização romântica. Então, os dualismos, eles são quase todos baseados em idealização romântica. Ideia de pureza, existe uma realidade pura, existe um local santo, né? Eu fico falando que eu sou no meio religioso, o povo tem muito aquela ideia de que o céu é um local perfeito e puro. Eu falo que não, o céu vai estar cheio de pecador. Ah, mas como assim? Porque, entendeu? As pessoas são dualistas, elas criam uma realidade dualista que anima a sua fé, e essa sua fé faz ela lidar socialmente. Então, quando ela sai na rua, não, aquela pessoa vai para o inferno, eu nem falo com ela, deixa que morra. Então, o camarada está caído ali no chão, passando fome, como não vai para a minha comunidade, eu deixo que morra, porque já é pecador mesmo, vai para o inferno, está pertinho, mais um pouquinho não custa nada. Então, sabe, são noções violentas, baseadas em idealização romântica, que a pessoa faz dela mesma. Ai, graças a Deus que eu sou puro, santo e salvo. Oi, como é bom, né? Gente, não existe essa loucura aí. Está muito mais na nossa cabeça construindo realidades de autojustificação do que no que está acontecendo mesmo. A questão é, para pensar um pouco. Né? Será que é tão claro assim as divisões? Será que podemos dizer que existe luz e trevas separado? Porque isso aí está animado pela nossa ideia, que está enraizada de Deus e diabo, de céu e inferno. Mas será que isso aí é tão assim? Se você for só pegar a Bíblia e falar o diabo servia a Deus e foi um anjo criado por ele. O céu e o inferno foram criados por Deus e é Deus que vai tacar fogo lá. Então, se você for pegar a Bíblia, você vai ver que na Bíblia esse negócio já está assim, ó. É no pensamento dualista que foi separado. Céu lá em cima, inferno lá embaixo. Se você pega o Apocalipse de Enoque, o céu é lá em cima. Então, no Apocalipse de Enoque existem 7 céus, o 5º céu é o inferno. É um monte de departamento, no 5º andar é o inferno. Não é nada lá embaixo. Então, você entende? Mas são dualismos. Esses dualismos vão fazer com que a gente se relacione com as pessoas, com a sociedade, com o que está acontecendo de uma forma diferente. Ok? Por isso a gente tem que conseguir romper com isso e perceber quando é a idealização romântica. Mais uma chamada, ó. Filosofia grega e alemã, ó, idealização romântica. Texto de alemão, rapaz, eu cansei de discutir com o alemão. Às vezes eu participo de congresso com os alemães, rapaz, eles é tudo idealização romântica, e vai, e começa a idealizar. Eu falo, gente, vamos descer um pouco para a nossa realidade, pelo amor de Deus, sabe? Idealização romântica tem o seu lugar. A gente tem que pensar um pouquinho na idealização. Tem que ter um pouco de utopia, senão não tem graça a vida. Mas se tudo for utopia, a vida também perde o sentido. Nós alienamos, tá? Então, e por último aqui, a opção integrativa. Então, essas 5 formas, você pode ler para a atividade 1 o texto da Anzaldúa, e nessas 5 formas você consegue questionar ele muito melhor. Você vai ler o texto da Anzaldúa, ele vai ver que a Anzaldúa tem opção integrativa, aí você pode falar, analisando, percebi que ele tem opção integrativa. Olha, o texto da Anzaldúa também demonstra forte classificação da sociedade na crise do norte-americano contra os chicanos. Ela também demonstra linha divisória e demonstra a superação da linha divisória pela mentalidade chicana. O texto da Anzaldúa mostra a superação do absolutismo e da idealização romântica, da ideia de que existem purezas étnicas, né? E ela rompe com tudo isso e mostra que o pensamento mesmo é o pensamento chicano da mestiça, que é o pensamento que vai poder mudar o mundo no futuro. E isso que ela está falando, gente, é profético, tá? Tem caráter profético. Por quê? Nós estamos migrando para uma realidade que é a mestiça que vai começar a impressionar. Por exemplo, quando alguém vai procurar um funcionário hoje para a empresa, não é aquela pessoa fechada numa única ideia que procura, mas é aquela pessoa que consegue dialogar entre ideias opostas e entre conceitos opostos e consegue fazer o meio de campo. Essa é a pessoa procurada pelo mercado de trabalho hoje. A proposta da mestiça, dentro do texto, da sua reflexão de fronteira, é algo que aponta para o futuro. É profético nesse ponto. Tá? Agora, é claro, vocês estão entendendo que eu não estou mistificando nada, né? E eu deixei aqui uma frase para vocês, só de provocação aí, para vocês pensarem aí durante a semana. É assim, ó, ser ou não ser? Eis a questão.
E aí eu quero que vocês pensem nisso aí do dualismo. Onde está o dualismo disso daqui? Como isso aqui afeta a realidade? Como as pessoas são afetadas por essa percepção do ser ou não ser? E como isso está presente e como eu lido com isso? E como que uma reflexão crítica do dualismo leria essa frase? E como que uma percepção crítica do dualismo percebe esse ser ou não ser no dia a dia? Por exemplo, o texto da Anzaldúa é uma discussão de ser ou não ser. Ok? Como o ser ou não ser está presente aí nas realidades, tá? Ó, eu acho que é isso aqui. Bianca, tem mais algum comentário para a gente abordar? Olha, tivemos um ou outro questionamento, um ou outro comentário, né? Uhum. Deixa eu verificar aqui, né? Ó, dei bastante ajuda agora para avaliação, agora vocês conseguem. Exatamente. Se vocês não conseguirem, peçam ajuda. Professor, não estou conseguindo mesmo assim. Assista o vídeo de novo, olhe com calma, leia o texto, tente fazer. Travou mesmo, tudo nas 4 rodas, pede ajuda que a gente ajuda. Ok? Não se fecha, não. Ó, o Lúcio sobre o dualismo, né? O Lúcio ainda colocou: existe céu e inferno? Pois é, então, Lúcio, isso aí é uma coisa complicada. Aí eu falo, quando o aluno pergunta, professor, tem céu e inferno? Eu falo assim, primeiro me diga onde é. Né? Porque falar que o céu é lá em cima, aí depende da hora do dia, né? Dependendo do dia nós estamos lá embaixo, dependendo do dia nós estamos lá em cima, porque a Terra continua rodando, né? Agora, esse negócio de céu e inferno tem muito a ver com o dualismo, não tem muito como fugir disso. Agora, eu trabalho na Bíblia. A própria Bíblia é crítica a essa realidade de céu e inferno. Não dá pra gente absolutizar isso daí, né? Nem o texto bíblico não absolutiza, é isso, é taxativo. Ele mostra várias percepções da mesma coisa, mas não só o texto bíblico, como outros textos da época, tá? Então, a questão que eu estou propondo é como que essa ideia de céu e inferno afeta as pessoas hoje. Essa é a pergunta. Será que essa percepção dualista de céu e inferno faz com que as pessoas segreguem outras pessoas, se relacionem só com algum tipo de pessoa, queiram o bem ou o mal de alguém a partir dessa reflexão de céu e inferno? Será que existe isso daí? Então é isso que a gente tem que pensar. Olha, eu sou da teologia, eu lido com isso todo dia. Eu falo que no nosso meio mais teológico, essa questão do céu e inferno apavora a gente aí em tudo quanto é lugar. Porque as pessoas segregam e criam estruturas de violência, tudo por medo do inferno, ou para obter o tão querido, abençoado e amado céu. Exatamente. E aí o Jonas, ele colocou aqui, né, um comentário: o dualismo integralista coloca Deus e Satanás como complementários. O senhor quer discutir um pouquinho sobre isso? Então, é isso aí que eu estou tentando mostrar. Né? Que se você, mas o desafio, viu, Jonas, é você achar isso na Bíblia. E eu vou te falar, tem, tá? É só procurar. Por exemplo, se você pega o texto de Jonas, o texto de Jó, né? O texto de Jó tá Deus e o diabo conversando na mesma sala ali, o que eles vão fazer com Jó, né? Então, mas é claro que não é Deus e o diabo que estão conversando. Na mentalidade daquelas pessoas que estão pensando o mundo, eles não pensavam realidades opostas, como divindades degladiando. Essa leitura de divindades degladiando é o pensamento zoroástrico, que vai entrar na cultura bíblica posteriormente, lá no período do pós-exílio e tal. Mas em textos mais antigos, você tem o diabo, Satanás e Deus como amigos ali conversando, né? Aí você fala, poxa, e agora, né? Mas é para pensar, né? Vamos aí, né? Professor, e aí o Francisco, ele colocou que agora, né, nós voltamos. Eu tinha comentado, né, que ele coloca o terceiro ponto lá da atividade, que é a parte que ele está com dúvida, né? Pede para elaborar um parágrafo conclusivo. Por favor, explique um pouco sobre a questão. Legal. Deixa eu pegar aqui no texto, que a gente já fala meio junto aqui, né? Parágrafo conclusivo. Então, o texto dela, a consciência mestiça, tal, texto da atividade. Então, ler o texto de Anzaldúa e escrevê-lo de forma de silogismo, isso aí é só para você identificar as propostas principais do texto, e escrever um parágrafo crítico em sequência lógica sobre o trecho de Anzaldúa, né? Tá aqui para baixo. Como que você vai fazer o parágrafo conclusivo? Ó, silogismo, criação de um novo silogismo crítico. Para esse tópico, o novo silogismo pode ter uma premissa introdutória, geral, explicando o sentido do que será tratado.
seguido de uma premissa mais específica com o conteúdo do trecho e uma inferência lógica crítica ao dualismo que contemple a atualidade. Então você vai escrever um silogismo crítico, onde você vai, na premissa maior, você vai apresentar a ideia da Anzaldúa. A ideia da Anzaldúa é o rompimento com o dualismo, é a apresentação de outra perspectiva, tal, legal. E aí você vai colocar, então, o seu desenvolvimento, o que você entendeu disso e por que você entendeu disso. E aqui, como eu coloco aqui, as premissas menores, ou elas vão estar apoiando ou contradizendo a primeira, aí, elas vão ser ou ampliando ou diminuindo, dependendo de como você colocar a premissa maior. E a conclusão, seguida por uma premissa específica com o conteúdo do trecho da Anzaldúa. E uma inferência lógica crítica. Inferência lógica é logo, portanto, contudo, tá? Crítica ao dualismo. Então você vai fazer um parágrafo final dizendo o que é o dualismo, qual que é o conceito da Anzaldúa e uma conclusão, né, dizendo a crítica ao dualismo. A Anzaldúa está certo, porque esse dualismo ele segue a ideia da linha divisória, ele é classificatório, ele é absolutista, né? Então é essa que é a ideia. Então, entendeu? Aí você está apresentando argumentos. Ok? Então é essa que é a ideia de um parágrafo crítico aí, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo ajudar vocês um pouquinho mais. Ó, eu vou dar uma passadinha rapidinho aqui, ninguém vai brigar comigo não, né? Ó, elaboração de parágrafo conclusivo que descreva textualmente o conteúdo do silogismo. Neste parágrafo você vai descrever o silogismo com explicações conceituais e exemplos. Então, você vai descrever textualmente o conteúdo. Então, na verdade, é só um parágrafo final, aqui acho que é esse que você estava perguntando, né? É um parágrafo final, tá? Que você vai estar concluindo o que você estudou, sua pesquisa aí, né? Então você teve lá um primeiro apresentando o pensamento dela, o segundo o crítico e o terceiro uma conclusão. O seu próprio texto vai estar escrito em forma de silogismo, é um texto normal, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que na introdução você vai colocar a premissa maior, no desenvolvimento as ideias que você aprendeu a partir do texto dela e na conclusão o que você entendeu. Realmente a Anzaldúa está certa, porque o dualismo é violento, e a gente percebe isso na atualidade, com os discursos de ódio e tal. Ok? Então você consegue. Até aqui, deixa eu ver se eu dou mais uma ajudinha aqui e tal. Olha lá. Depois vocês passam o texto aqui devagarzinho, tá? Que aí vocês conseguem ver aqui as minhas opções aqui de resposta, ok? Exemplo, dualismo. Aqui, tem um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Exemplo, a rigidez padronizada, convergente, levam à exclusão e morte. A mestiça desenvolve tolerância para viver entre cultura e diferenças. Logo, a flexibilidade permite estender a psique para fora do hábito, para uma forma de diversidade inclusiva que supera as ambiguidades e contradições. Ok? Então eu dei toda a dica aí que vocês podiam, mostrei um pouquinho aí do que é esperado, tá? Vocês não vão me copiar só aí, senão todo mundo vai achar que vocês copiaram de mim, tá? Então, a ideia é vocês entenderem como ela apresenta e criticar, apresentando a sua opinião na conclusão sobre o conteúdo que você desenvolveu da crítica ao dualismo, não necessariamente contra Anzaldúa, tá? Na verdade, vai ser favorável, porque Anzaldúa também é crítica do dualismo. Muito bom, professor. Ótimo, chega, né? Muitos esclarecimentos, né? Agora você tem que tirar, todo mundo tem que tirar 10 agora, hein, pô? Exatamente, né? Agora fica aí o desafio, né? Para todo mundo ir bem na atividade. Professor, muito obrigado pela aula, né? Só ressaltar aqui para os alunos se atentarem aos prazos, né? Dia 28, encerra aí nossa atividade 1. Participem lá do fórum, façam perguntas lá no fórum mesmo, assim como o professor colocou, né? Qualquer dúvida pontual na atividade, vamos aproveitar lá para discutir, né? Não vamos ficar aqui apenas no chat, né? Hein, Bianca? E não só isso, você está aí, professora, eu queria que nós tivéssemos abordado tal assunto e não conseguiu na aula, coloca lá no fórum. Eu abordo com vocês lá. E até a partir do que a gente abordar lá, eu consigo trazer elemento para a próxima aula, tá? Não vão perder isso, não. Eu falo isso aí porque, às vezes, na turma, já temos pessoas que estão mais avançadas, às vezes outras que estão começando, gente que já veio de outro curso, e às vezes pode correr o risco de não ficar tão bem desenvolvido. Então, coloca lá no fórum sua dúvida, sua ideia, sua participação. Gostei disso. Eu tenho uma opinião, coloca a sua opinião. Gente, isso é pensamento crítico, não é para ser monólogo, não, eu chegar aqui e falar e vocês ouvirem. Eu quero que vocês falem também. Exatamente, né? Então vamos ali, gente, pontuar, né? Fazer sugestões também
Coloquei aqui também nos comentários o link da enquete. Vou replicar mais uma vez, mas não deixem de participar ali da nossa enquete. E aí, até professor, não sei se você viu, né? Temos uma novidade, que agora temos o curso de inglês para ali um suporte, né, para os alunos. É o inglês instrumental, né? Mas, assim, auxilia muito a gente na leitura, né, na pesquisa de outros artigos, né? Outras línguas. Então, vamos aí, pessoal, se inscrever, ok? Legal. Professor, muito obrigado pela aula, pelos esclarecimentos. Nos vemos na semana que vem. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, fale com a gente lá na mediação, fale com a gente nos fóruns. Estamos aí, gente. Vamos prosseguir aí na nossa jornada pelo conhecimento. Ok? Boa noite a todos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.